e que possamos ter uma noite iluminada, com muita paz, que nossa inteligência esteja atenta, desenvolvida para captar tudo que nos será trazido na noite de hoje e que possamos começarmos a trazer para o nosso dia a dia tudo que nós aprendemos. Que Jesus nos abençoe, abençoe especialmente a nossa irmã Beth, que vem com muito carinho trazer o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nosso estudo seria com o nosso companheiro Carlos Assis, mas ele mandou um recado dizendo que ele foi convocado para uma reunião hoje às 7 horas, sem saber a hora que ia acabar. Então ele preferiu que outra pessoa fizesse, né, no lugar dele. E então, né, Eliana? Aí sobrou para mim, né? A gente então vai conversar sobre o assunto, né, que ele iria falar. É um assunto que a gente vai estudar para a gente contar para os outros, tá? A gente vai aprender como falar para os outros o que eles não podem fazer. Porque nós já não fazemos mais essas coisas, concordam? Né? Isso não é mais. Mas a gente precisa aprender como falar para os outros, né? Conhecer o que a doutrina nos passa, o que os nossos amigos espirituais nos transmitem sobre isso, para a gente não saber como falar com eles, né? A gente também, de vez em quando, né, se de repente escorregar assim, né? É para os outros, né, gente? A gente não faz essas coisas, né? Tá bom? Então eu fiz o seguinte, eu dei uma de tia Solange e distribuí uns papeizinhos aí para a gente ir estudando. Então são textos do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Existem 35 mensagens de Emmanuel falando sobre o assunto. Mentira, eu não contei não, mas são muitas. São muitas. Do Humberto de Campos, do Emmanuel, da Joana, teve mais um, Hilário Silva. A gente pegando assim só os livros de Chico Xavier, colocando lá na pesquisa do PDF. Maledicência. Eu não contei, mas tinha mais de 30 livros que tem esse assunto. Então é porque é um assunto importante para as pessoas que estão lá fora. Tá? Né, Solange? Então a gente tem que dar uma estudada, já que eles estão falando tanto sobre isso, vamos ver o que eles falam. Quem está com o número 1? Celinha, peraí, vamos ver com o microfone para todo mundo ouvir, né? Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhe os focos essenciais. Você quer que eu quero que você comente? Isso não precisa nem comentar muito, né? Porque realmente é muito perigoso, né? A nossa língua... A dos outros. Isso, a dos outros. Nossa, nós aqui não, né? A dos outros é muito perigosa mesmo. Porque quando a gente fala sem pensar, muitas vezes a gente destrói uma vida. Se a gente pensar bem... determinadas palavras acabam com qualquer tipo de sentimento que haveria entre as pessoas, com o relacionamento entre as pessoas. Se você não souber, não tiver muito cuidado e muita prudência na hora de falar, fica complicado mesmo, né? Como ele fala ali, né? Os crimes muitas vezes acontecem por causa da língua, né? Então, temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Com a nossa não, com a dos outros. Como diz a Beth, é a dos outros.
Eu vou reler o texto só para a gente poder relembrar o que a Célia falou. Eu esqueci de falar o nome desse texto, né? Chama-se Falatórios. Então, poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo. Nós conhecemos vários desequilíbrios do mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Então, um dos desequilíbrios é o falatório, como é que ele coloca aqui? Falatório desvairado, que falar é uma coisa natural do ser humano, nós precisamos nos comunicar. Mas esse falatório desvairado, que é o que a gente está chamando de maledicência, é muito perigoso. Quem está com o número 2? Pode ler. Ih, eu vou aí, peraí. Adriana. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Posso? Não? Pode falar? Pode. Sim, o que eu entendi, a interpretação aqui, é que devemos nos policiar com o que falamos, o que pensamos diariamente, porque isso emana uma carga ou positiva ou negativa para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. Então devemos sempre policiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes constantemente, para que quanto mais a gente pensar de forma positiva, mais coisas positivas irão ocorrer. Boa ideia. Vou ler de novo, hein? Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e às sífilis. Quem não sabe, a sífilis é uma doença contagiosa, né? Na época em que Emmanuel escreveu o livro, uma das doenças que estava muito em voga era essa. Então ele pergunta, né, quanto se há trabalhado louvavelmente nesse combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Então, como a Adriana lembrou, a gente precisa ter esse cuidado, porque essas doenças que ele cita aqui, o álcool e a sífilis, todos estudam, todos combatem, todos conhecem os problemas que causam, mas ninguém pesquisa sobre os problemas que esses falatórios malignos causam e destroem vidas de forma terrível, né? Muitas vezes. Quem está com 3? Tia Solange. Olha só. Não será porventura o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Sim, né? O verbo, a palavra, né?
E nós só falamos aquilo que o coração está cheio, né? A nossa palavra, a nossa conversa reflete muito do que nós somos. Você, com 5 minutos conversando com alguém, numa fila do banco, numa situação, você já percebe a situação que está ali. Aí ou você entra na sintonia ou você se reserva, né? Que é o melhor para falar coisas ao contrário, positivo, e ir quebrando aquela situação que é séria, né? Deus criou a palavra, e uma palavra doce, uma palavra amiga é tão importante, né? Tão consoladora, né? Nos abraça. Então a palavra ela tem que ser usada nesse sentido, né? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Aí o homem já entrou para fazer aquela falação, né? E falar em falação, a gente lembra muito da política, né? Quanta falação, tanta coisa, né? O discurso é tão fácil, né? E a prática às vezes é tão diferente. Então a gente tem que estar atento, é o mundo que vivemos ainda, né? A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte, né? Ele é até forte quando ele fala assim, mas né? A palavra, ela pode, é o que a gente procura fazer na casa espírita, né? Consolar as pessoas, né? Dar ânimo, vida, porque nós temos consciência que ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós temos a nossa luta e precisamos de lugares onde a palavra seja positiva, que levante o nosso ânimo, né? E a gente encontra, graças a Deus, nessa casa. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprir criminosos desejos, né? Tanto pessoas que aproveitam a situação, né? O murmurinho, a situação para jogar alguma coisa e desencadear uma situação muito triste. E nós não podemos ser instrumento disso. Nós temos que ter consciência da nossa postura, da nossa palavra diante da vida, né? É um dom que Deus nos deu e a gente tem que preservar, né? Com muito carinho, né, minha irmã? Tá aí. Deixa eu falar dele também. Então, esse eu não vou nem reler, porque esse ficou bem relido, né? Muito bem. Quem tem o número 4? Vem cá. Fica mais bonito. Boa noite. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Cadê a Solange? Depois que você roubou o meu início, olha a conversa, olha a fala. Eu também vou por esse caminho, sabe? A boca fala do que o coração está cheio, né? Então, com uma palavra, a gente pode edificar uma pessoa, a gente pode levantar uma pessoa, a gente pode dar ânimo, a gente pode fazer com que ela sinta um carinho, um amor. Mas da mesma forma, uma palavra também pode derrubar uma pessoa, pode destruir aquela palavra que é invejosa, aquela palavra que não é a verdade. Então, a palavra ela é muito, muito, muito importante. Eu mesma já passei experiências onde, por palavras, eu fiquei em situações de tristeza profunda. Mas também já tive momentos tristes na minha vida que recebi palavras que me elevaram e me puxaram dali daquela situação e me fizeram respirar e ver que existem pessoas que torcem por nós. Então, acho que a gente tem que seguir esse pensamento. Vamos edificar e não destruir ninguém, nem nada. Esse está semelhante. Quem está com o número 5? Fabinho.
Boa noite, gente. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. É que eu fui ao Maracanã ontem, vi o Vasco, aí estou assim, né? Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhante em todos nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida, diante de Deus e da própria consciência. O que está se falando hoje aqui me lembra de uma palestra que eu ouvi, e ele dizia, falsos profetas. Nós que já conhecemos a coisa reta de Jesus, a coisa reta de Deus, quando nós ficamos tortos, nós somos um falso profeta. Porque se nós já conhecemos o que é reto, a gente tem que fazer de tudo, embora é difícil, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para não errar, para não sair dos desejos de Deus. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Seguir o caminho reto, né, Fábio? Isso aí, muito bom. Isso. Quem está com 6? Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Então, eu entendo aqui que a gente já tem um caminho a seguir, né? A orientação está lá no Evangelho de Jesus. Então, se o caminho que a gente segue está de acordo com a orientação do Evangelho, ótimo. Se não está, a gente tem que ficar atento, né, ao que a gente está seguindo. E lá vem, falatório é desperdício. Como a Beth falou, né, a gente precisa se comunicar. Então, os seres humanos são seres interdependentes, a gente precisa da comunicação entre um e outro. Mas o que vai além do necessário é esse falatório aqui, tendo tido como desperdício, porque é a maledicência. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, né? Quando a gente está indo além do necessário, a gente está indo para a maledicência, a gente vai para esse veneno psíquico, porque contaminam uns aos outros, né? De acordo com aquilo que se é falado. Às vezes você já não está num bom dia, alguém vem e traz um fuxico, alguma maledicência mesmo, aquilo já te contamina, já faz com que você pense o dia inteiro naquilo, ou você pense que aquela pessoa não gosta de você, está querendo fazer uma intriga, e aquilo vai corroendo o teu pensamento ao longo do dia. E aí ele fala, complementa, né? Ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras, porque o espírito que recebe essa maledicência, ele é um espírito como qualquer outro que está caminhando em busca da sua evolução. Mas dependendo de como ele lida com a informação que ele recebeu, isso compromete a evolução desse espírito, né? Porque ainda que seja por um momento, esse valor dele, ó, já dá uma titubeada. E pode contaminar comunidades inteiras, né? À medida que essa maledicência vai sendo transmitida e retransmitida, e um vai passando para o outro, a fofoca, né? Isso contamina um grupo inteiro. As pessoas passam a não confiar umas nas outras, ficam receosas, enfim. É a palavra maldita, né? Dita sem pensar, indo além do que é necessário se falar, pensando na edificação. Isso. Então a gente percebe que esses falatórios, né? Isso aqui ficou bem. Esses falatórios, esse desperdício de palavras que a gente utiliza muitas vezes sem querer. Mas por que é sem querer?
que é derivado ainda da nossa carência de informações sobre Deus. Nós ainda temos carência de informações dentro de nós. Fora, nós conhecemos muitas coisas. Temos livros variados de várias religiões nos trazendo informações sobre Deus. O Espiritismo tem uma bibliografia vastíssima, falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis de Deus, sobre as virtudes que devemos desenvolver dentro de nós, mas nós ainda não conseguimos apreender tudo isso. Por que será que não conseguimos? Porque nós trazemos ainda milênios de erros na nossa retaguarda. Muitas atitudes negativas por desconhecimento, né? Porque o espírito é mais ignorante do que mal. Emmanuel nos traz isso. Nós somos mais ignorantes do que maus, porque a partir do momento que nós conhecemos de verdade, essa maldade vai indo embora. Quantos de nós aqui, há algum tempo atrás, ainda fazíamos determinadas coisas que hoje percebemos que é errado e não queremos mais fazer? Não precisa ser coisa grande, não. Coisa pequena. Um falatório. Né? Que hoje a gente já sabe que isso não é bom. Né? Eu estava conversando essa semana com a minha filha sobre coisas muito comuns quando eu era criança, e muitos aqui devem lembrar disso, que a gente chamava o coleguinha de neguinho, né? Chamava de branquela, né? Já conversamos isso no grupo de família também, chamava de macaco, né? Chamava de, desculpe o termo, mas viadinho, né? E aquela bichinha ali, e todo mundo achava normal. Era normal naquela época? Era comum. Normal não podia ser porque era errado. Mas a gente agia como se fosse comum. Era comum as pessoas falarem isso e as pessoas aceitavam ou não. Muitos aceitavam, levavam na brincadeira, outros não. Quantos de nós aqui já não fizemos, ou pelo menos pensamos dessa maneira, né? Quem é da minha geração vai me entender. Hoje, nós sabemos que a gente não consegue mais fazer isso. Concordam comigo? Hoje a gente sabe que não deve mais fazer isso. Então, uma coisa, vou colocar aqui como pequena, tá? Em relação a crimes maiores até, tá? Então, coisas assim, que a gente falava e fazia errado, e hoje a gente já tem consciência de que não deve fazer. Por quê? Porque nós conhecemos. Estamos sendo informados e percebendo que isso magoa. E quando a gente percebe efetivamente que magoa, nós não queremos mais fazer. A mesma coisa acontece com as palavras mal ditas, como disse Cristiane, ditas de forma errada. Que às vezes a gente tem esse termo maldito com outras conotações, né? Tem uma semântica diferente. Mas essas palavras ditas de forma negativa, a gente já se controla um pouco, ou se fala e se dá conta, volta e pede desculpas, porque a gente está conhecendo. Então, quando Emmanuel traz essa mensagem, né, falatórios, nos convidando a refletir sobre isso, é muito importante essa reflexão em todos os sentidos da palavra. Né? Às vezes a gente fala uma coisa meio sem querer, explode, né? Sai uma catarse assim meio de repente, eu falo com alguém, não estou num bom dia, falo um negócio, eu devia ter calado, o que eu faço agora? Vai lá e pede desculpas. É o que a gente tem aprendido. Então isso, o conhecimento traz essa possibilidade para nós, que foi o que Jesus quis trazer para nós. O conhecimento, as leis de Deus vistas de forma diferente de como era vista antigamente, antes dele, né? Que antes era o quê? Olho por olho, dente por dente. E a partir dele foi o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. E como é que a gente ama o nosso próximo? Falando mal?
principalmente, né, esses falatórios aqui que a gente está comentando, é falar mal distante da pessoa, né? Que é o que falou da fofoca, né? Acaba sendo a fofoca. A gente tem que ter esses cuidados. Agora a gente vai mudar de texto. Quem é que está com o número 7? Vem cá, Maria Luísa, por favor. Boa noite. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração. E isto contamina o homem. Jesus, Mateus 15, 18. É indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que aqui que eu entendo, para mim, tudo que foi dito aqui encaixa aqui. Porque tudo que a gente às vezes fala, a gente acha que está falando sem maldade. É com o filho que às vezes chega todo feliz da escola, ele quer mostrar alguma coisa a gente fala, agora não, no momento eu não posso, né? É o marido, então é o pai. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? E ter esse momento em família que falar, né? Mas falar com o coração. E não ficar julgando as pessoas, né? Porque ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, né? E Jesus, ele era um homem que, para todo mundo era igual, não tinha. Então a gente tem que aprender que a gente tem que amar e pensar antes de falar, né? E o que sai do coração e da mente é isso, trabalhar a mente. Mas não é só vocês não, eu. Então, que a gente... somos outros, né? Somos outros. Pensar, às vezes até no pensar, a gente está, né? Com a maledicência, né? Que a gente acha que está pensando, mas ninguém está vendo. Mas estão vendo, né? E pela boca, é a força viva, é a palpitante envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então a gente tem que, constantemente a gente tem que prestar atenção no que fala, o que pensa, né? E manter, eu sei que é difícil para as pessoas de fora, né? Para a gente aqui não, para a gente tá tudo bem. Mas a gente manter esse equilíbrio, né? O dia a dia, eu sei que é difícil para todos nós, mas a gente pensar com o coração, como a Beth falou, sobre as coisas que antigamente eram normal, que hoje em dia a gente já pensa o que falar, né? Com o outro, né? Então, é isso. Para mim, tudo que todo mundo falou aqui se encaixa nisso aqui. É o momento da gente... ter esse respeito para com o próximo e pensar, né, que a gente tem que ficar sem essa maledicência com os outros, né, e pensar com o coração, porque Jesus, para ele, ninguém era diferente, todo mundo era igual. É isso. Uma coisa que a Maria Luísa tocou, que é bem interessante da gente lembrar. Há pouco tempo nós tivemos um estudo aqui sobre os centros de força, né, com a Janaína. Excelente, por sinal. Quem não viu, vai lá no nosso Facebook, que está lá a palestra. E ela lembrou que o pensamento é matéria. E quando a gente pensa, a gente plasma esses sentimentos que nós estamos tendo dentro de nós. Então, se eu posso não falar, pode não ter ninguém ouvindo fisicamente, mas espiritualmente há espíritos ouvindo o que nós estamos pensando. E muitos, dependendo do que a gente está pensando, eles estão nos
enchendo a cabecinha para a gente falar mais ainda sobre aquilo, pensar sobre aquilo e nos influenciando de forma negativa. E isso vai fazer mal para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, né? E esse pensamento que a gente está, por exemplo, vou falar da Cristiane aqui, tá, Cristiane? Estou pensando mal dela. A Cristiane fez isso, fez aquilo, que não devia, estou zangada, não sei o quê. Estou mandando um monte de vibrações negativas na direção dela. Ela pode estar lá no Japão. Ela vai receber as minhas vibrações. E eu vou ser responsável pelos efeitos que estas vibrações surtirem nela. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O que nós falamos, o que nós pensamos, tem efeitos sobre os outros. E o que acontece com a lei de causa e efeito? Quando nós fazemos alguma coisa, esta coisa volta para nós de alguma maneira, né? Se fazemos coisas boas, voltam coisas boas para nós. Se não fazemos coisas boas, coisas não boas voltam para nós também. Então é importante a gente sempre lembrar desse detalhe. Quando a gente fala ou faz qualquer coisa, nós somos responsáveis por tudo isso. Quem está com o número 8? Por favor, dona Zigma. Ih, olha que emoção, estou emocionada que você está aqui. Tudo bom? Boa noite. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles, escurecendo-lhes horizontes mentais. Exatamente o que ela estava falando, né? A gente vai plantando uma coisinha ruim, achando que é só para aquele que recebeu, né? E volta e escurece a nossa própria vida. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Ainda bem que existe a parte boa, né? Que a gente também plantando coisas boas, elas voltam também para a gente. Na mesma proporção, né? Isso que a gente tem que pensar e refletir, se às vezes até você merece aquilo, né? Porque a gente deseja o mal para o outro, achando que vai ficar só para ele, e esquece que vai voltar para a gente. Será que eu, pensando uma coisa ruim, ele merece, será que eu mereço também? Porque vai para os dois lados, né? O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda que quando derramado sobre os ingratos, voltam em ondas invisíveis a reconfortar a fonte que o emite. E aí a gente volta a falar sobre isso novamente, né? Espalhando bem, aquele auxílio que a gente às vezes dá a um amigo, vai espalhar benefícios que a gente nem às vezes entende, né? Às vezes a gente recebe coisas boas e, poxa, foi do nada. E nem foi uma palavra, foi um abraço, né? Foi uma palavra que naquele momento a gente nem acha que foi tão importante. Falei um negócio com meu amigo ali, 2 minutinhos que a gente trocou uma ideia, trocou aquele abraço gostoso que a gente às vezes recebe, trocamos uma ideia com uma pessoa e a gente não sabe o quanto aquilo foi importante naquele momento para ele. Então é isso que o meu papelzinho está falando. É isso aí. Então, da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Assim também, a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Então, mesmo aqueles ingratos, quando a gente emite alguma coisa boa para eles, volta para nós também. E eles são beneficiados também. Embora a gente os ache ingratos, se pensarmos de forma positiva a respeito deles, estaremos agindo com caridade, estaremos esquecendo, perdoando, mantendo um pensamento bom a respeito, né?
Isso. Agora é o 9. Eliana. Fala dentro do microfone. Ai, coitada de mim, meu Deus do céu. Vimos até agora que sentimentos, né, palavras e ações mal utilizadas, né, até por ignorância, fazem umas consequências nada boas, né, na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E isso traz consequências. Se não trouxer nessa vida, vai trazer mais para frente. Mas aí é o nosso estado ainda, evolutivo. Ainda conseguimos ficar nessa situação, né? De pensar, sentir e fazer coisas que doem. Porque às vezes até a gente faz e depois, oh, meu pai, aí aquele complexo, né? Às vezes não dá para renovar as coisas e a gente fica muito mal. Aí vem essa bênção, exatamente. Nem tudo está perdido. Vem esse banho de luz dizendo que o ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Quer dizer, basta um pensamento melhor, uma fala melhor, uma atitude melhor, que a gente até faz de vez em quando, né? Para mover alguma coisa boa, fazer o bem a alguém. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Nós também já fazemos isso, também, né? Fazemos as duas coisas ainda. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar mais nesse nível aqui, né? A gente vai aprender mais, sentir melhor e fazer melhor ainda. E que Deus continue do nosso lado, né, a nos conduzir, e que a nossa força de vontade seja bem forte, para que a gente dê passos significativos na nossa evolução, para que a gente possa sorrir mais, né, não ficar arrependido. E é isso, esse é o nosso futuro, para frente e para o alto. Diana. Por isso que o texto chama-se O Verbo é Criador, né? Quem está com o 10? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Ou alguma coisa a complementar também, pode falar. Hoje todo mundo tem direito de falar. Eu vou fazer um protesto. Já foi falado tudo. Eu disse que tinha muita mensagem falando sobre isso e muita coisa repetida. Então é porque a gente precisa receber essa repetição. A minha parte diz assim: é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Então, quando ele diz para a gente aqui que é imprescindível vigiar a boca, já foi falado aqui mais de uma vez que a boca transmite que o coração está cheio, né? Então, a boca transmite os nossos pensamentos, transmite os nossos sentimentos. Por isso a importância da gente estar sempre procurando aprender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Essa reunião que a gente tem aqui toda segunda, toda quinta-feira, onde esses ensinamentos chegam até nós, é importante, porque quando a gente começa a aprender, a gente começa a entender, a gente começa a se colocar no lugar do outro e a pensar, poxa, eu vou gostar isso que eu estou falando para ela, será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria de estar ouvindo? E com isso a gente vai se elevando, com isso a gente vai aprendendo e se modificando. Então ele diz, é imprescindível vigiar a boca,
porque o Verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. E ele continua: em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Então, é a gente saber tirar de dentro de nós, do nosso coração, as nossas mágoas, as nossas dores. A gente aprende a trabalhar tudo isso, a gente aprende que nada nos acontece se nós não tivermos o merecimento. Então, se a gente está passando por algum problema, tem alguma dor, alguma coisa, algum motivo a gente tem para estar passando por isso. Seja dessa encarnação, seja de encarnações anteriores, mas sempre tem um motivo. Porque Deus, Ele é amor, Deus é bondade, Deus nos ergue, nos fortalece, toda vez que a gente começa a aprender cada vez mais, né? E todos nós somos filhos de Deus. Como já foi dito, Ele criou a palavra. E cabe a nós mudarmos, cabe a nós nos esforçarmos para levantarmos, para elevarmos o nosso nível de pensamento, o nosso sentimento, e com isso, com certeza, teremos sempre boas palavras para o nosso próximo, seja ele quem for. Pode ser aquele que esteja nos magoando num certo momento, e a gente vai se colocar no lugar dele, vai entender que por algum motivo ele está tendo uma dor dentro dele, alguma coisa que está fazendo com que ele, de repente, esteja fazendo aquela catarse de botar tudo ali para fora, né? E eu estou sendo aquele amparo ali para ele, então eu vou entender, eu vou aceitar e não vou me magoar. Porque dizem que a gente se ofende, que a gente, quando a palavra, agora está me falhando, quando alguém te ofende, não é o ofensor, de repente, não está nem querendo te ofender, mas depende do jeito que você está recebendo aquilo. Então, você recebe como uma ofensa e, às vezes, ele não está nem com essa intenção, né? É apenas um desabafo, é uma coisa que ele esteja botando para fora. Então, vigiemos o nosso pensamento, os nossos pensamentos, que são muitos, né? As nossas palavras. Vamos procurar aprender cada vez mais os ensinamentos de Jesus, porque não foi à toa que Ele esteve aqui conosco, Ele deixou muita coisa para a gente. Então vamos procurar trazer tudo isso que Ele nos ensinou há tanto tempo para dentro de nós. E como eu falei no início, na nossa oração, começarmos a praticar, a usar, a praticar esse amor, a praticar a bondade, a caridade para com o nosso próximo. E com isso, com certeza, nós estaremos seguindo aquele caminho que vai nos levar um dia até os pés do nosso Mestre amado, né? Pode ficar então. A gente está vendo que as coisas vão se repetindo, né? Os assuntos vão se repetindo, e como nós somos alunos também que repetimos as coisas, precisamos dessa repetição. Como é que a gente estudou tabuada? Quem aqui estudou tabuada tendo que fazer cópias e cópias e cópias? E graças a essas cópias, nós aprendemos a tabuada. Hoje em dia, a gente vê as crianças que não sabem fazer conta, faz tudo nos dedinhos, demora uma eternidade fazendo um 8 vezes 7, porque não sabe tabuada. Mas para que a pessoa precisa saber quanto é 8 vezes 7? É só ver a vida. A gente pode não precisar do 8 vezes 7, mas vai precisar do 6 vezes 4. Então, a gente precisa da tabuada. Quem é que precisa saber que Jesus existiu? Quem precisa? Todos nós. E como é que nós vamos conhecer o porquê que é importante saber que Jesus existiu? Estudando. Sabemos o Evangelho de cor? Alguém aqui sabe? Não. É importante saber de cor?
Não. É importante conhecer os seus ensinamentos? Sim. E como é que a gente conhece? Estudando, repetindo, relendo, né? Às vezes a gente pega um texto de manhã, eu tenho o hábito de fazer a prece de manhã, abro uma mensagem lá estou lendo Vinha de Luz atualmente. Abro Vinha de Luz, que eu já li umas 3 vezes o livro todo, eu abro, leio e falo assim para o meu marido: eu não lembrava desta mensagem. A mensagem é óbvia. Todas elas falam praticamente a mesma coisa. Quando a gente começa a reler, a gente percebe que elas falam quase que a mesma coisa. Ame o próximo. E como é que a gente ama o próximo? Colocando em prática tudo isso que a gente está estudando. Então, quando a gente começa a perceber que aquilo ali está sendo repetido, é que a gente começa a perceber o que eles estão querendo de nós. Olha só, a gente repete porque vocês precisam aprender e ainda não aprenderam. Nós precisamos repetir. Um dia a gente não vai mais precisar repetir, porque já vai ser natural fazer. E um dia nós seremos, sabe o quê? Nós seremos filhos da luz. Olha que lindo. Alguém aqui acha que vai ser filho da luz? Alguém aqui acha que vai ser anjo? Não? 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 Quem acha que sim? Levanta o dedo. Quem acha que não? Levanta a mão quem acha que não, gente. Não tenham vergonha. Não serão anjos? Não? O que vocês estão fazendo aqui na Terra? Aprendendo a ser o quê? Anjos, gente. Se nós estamos aprendendo a ser anjos, nós seremos anjos, sim. Amanhã? Não. Sem pretensões. Daqui a 100 anos? Também não, né? 100 anos é muito pouco. Daqui a alguns milênios? Sim. Todos seremos anjos. Todos. Seremos igual a Jesus? Sim. Falem bem alto. Seremos igual a Jesus? Sim. Falem, gente. Botem isso no coração. Ele disse: vós sereis igual a mim. Fareis tudo o que eu faço e muito mais. Ele afirmou isso. Como é que a gente vai duvidar, gente? Nós seremos igual a Jesus. Só que não vai ser amanhã. Tenham paciência. Trabalhem para chegar lá. Nós vamos chegar. Quanto tempo ele levou? Faço a menor ideia. E vai depender de quem? Ser mais rápido ou mais devagar? Vai depender de nós. Só de nós. Trabalharmos melhor, fazermos coisas melhores, né? Aprendermos esse evangelho dele, colocarmos em prática. Isso sim, vai fazer a gente caminhar mais rápido. E a gente vai ser anjo sim. Não duvidem disso, hein? Não duvidem disso. Então vamos lá. Emmanuel nos traz essa pérola maravilhosa. Andai como filhos da luz. Paulo aos Efésios. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Quem somos nós? Filhos de Deus. Perfeito. E o que nós demonstramos ao outro quando falamos, quando agimos? Demonstramos ainda a nossa espiritualidade. O que nós já trazemos dentro de nós? Quando nós passamos para os outros o que a gente fala, normalmente é aquilo que a gente tem no coração, né? Como a gente já viu aqui. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que só sabe falar coisas negativas. Aí a gente às vezes se envolve nessas vibrações que a pessoa está emitindo. Por que a gente ainda se envolve? Porque nós também vibramos muitas vezes dessa maneira. Ainda estamos aqui na Terra,
né? Caminhando para sermos anjos, mas ainda estamos aqui. Então a gente se deixa envolver. Como é que nós vamos fazer para não nos envolvermos nessas vibrações? Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. E os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes, como já vimos aqui nos textos anteriores. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, ela não se transforma. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Qual é o exemplo maior que nós temos que fazia dessa maneira? Beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar. Quem foi? Jesus. Ele não exigiu nada de ninguém, né? E só transmitiu o que era bom. Afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Então nós somos filhos da luz, gente. Nós já conhecemos, já temos condições de trabalhar desta maneira. O que falta para fazermos isso? Joana tem uma página que ela fala que o que falta para a gente é a vontade. É a vontade. Vontade de quê? De deixar o quê? Deus vir à tona. Nós somos centelhas divinas. Nós somos centelhas divinas, criados por Deus da mesma maneira. E todos temos como meta sermos... Fala, Isabela, alto. Anjos. Seremos. Mas para a gente ser, temos que começar a iluminar. E a gente ilumina com as nossas transformações. E é isso que os Espíritos nos conclamam em todas as mensagens. Trabalhando no bem para sermos melhores. Então, queridos, essa é a mensagem que a gente tinha para trazer. Espero que tenha trazido alguma reflexão para todos, né? Que para mim trouxe a beça. Já sei o que falar para os outros lá fora, né? Já aprendi. E aí a gente vai sem maledicência, falando com carinho, com amor, né? Para ensinar direitinho, né? A todos aqueles que necessitam dessas informações. Orar e vigiar. Isso, né? É sempre, né? E Jesus tem muitas informações aí para a gente estudar. Então, gente, nós temos grupos de estudos aqui na casa, vários grupos. Quem tiver interessado em começar, tem o grupo do Márcio, que é do... Como é que é o nome que ele dá para o grupo? Estudo sistematizado? Não, acho que não dá esse nome, não. Acho que não. Eu acho que é tipo principiante espírita, mas que não estuda o livro Principiante Espírita, não. É para quem quer começar a conhecer o que é o Espiritismo, né? E lá. Estudo sistematizado mesmo, é o ESD. Então, desculpa aí, tio. É o ESD mesmo, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. É estudar sistematicamente, né, a nossa doutrina, começando lá de baixo para todo mundo poder entender. Quem já conhece um pouco, nós temos estudos do Livro dos Espíritos. Ano que vem devemos começar mais estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, quem se interessar. E vamos caminhando aí nos estudos. E que, se não tiver nenhum grupo, vocês informem para nós que desejam estudar. Que se for o caso, de repente a gente abre um grupo, mais um grupo de estudo. Tá? Não se inibam, estudem. Ou então faz igual o nosso amigo ali que me contou, que fica ouvindo os áudios dos livros em áudio, né? Que ele
não tem oportunidade de ler, ele fica ouvindo. Também está tudo valendo. O negócio é aprender, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade. Carlos Assis esteja tendo uma reunião muito boa lá no trabalho dele, que ele receba o nosso carinho, porque ele sempre vem aqui com muito boa vontade, com muito carinho para nós. Então, é isso aí. Solange? É um trabalho imenso aqui na Terra, né? Nós reencarnamos, toda uma programação para se viver, situações a passar, e temos a chance de aprender um pouquinho com o Evangelho de Jesus e tornar assim a nossa caminhada um pouco mais fácil, com um pouco mais de coragem, um pouco mais de vontade, de força, de entendimento, e desta forma conseguirmos direcionar a nossa vida de forma mais consciente, mais cuidadosa. Precisamos vencer os vícios de atitudes que temos de outras vidas, dessa vida, e só vencemos isso com muita observação, com muito cuidado. Hoje se falou em maledicência, e é um vício, né, de todo ser humano falar, julgar. E parece que Deus fez um plano, né, para os dias de hoje, onde a diversidade está imensa, onde nós temos que parar realmente de julgar, de analisar, e sim colocar o amor à frente, né? Porque várias situações diferentes acontecendo no mundo à nossa volta. Então é a chance de desenvolvermos o amor, a capacidade de amar o diferente, de consolar, de trazer carinho, de usar melhor a nossa palavra, né? Então temos esse vício, né? Na família, nas reuniõezinhas, né? No ambiente de trabalho, aquele vício de atitudes que a gente presta atenção e tenta diminuir aos poucos, né? E trazendo uma palavra mais harmoniosa, mais positiva, sabendo que toda palavra é gerada dentro de nós e causa, né, reações nas nossas células. Quando a gente fala mal de alguém, cria uma situação dentro do organismo muito ruim. Então precisamos ter esse cuidado, e estudando, nós vamos entender e vamos diminuir aos poucos esse vício de atitudes, né? Que Deus nos ajude. São muitas tarefas a serem desenvolvidas no nosso coração e na nossa mente. E graças a Deus temos uma casa como essa que nos ajuda a pensar, nos chama a atenção, nos dá uns toques assim importantes. E isso, igual a água limpa, né? Vai entrando dentro de nós, lavando a nossa alma, ajudando a cada um de nós a refletir e tornarmos uma pessoa mais feliz, mais doce, onde as pessoas têm o prazer de nos encontrar, de nos abraçar, porque sabe das nossas energias, né? Então vamos mudar essa frequência para melhor, vamos acelerar esse processo para chegarmos a anjo, né? Falta muito, mas vamos chegar lá. Que Jesus nos ampare. Que Jesus abençoe a todos nós que estamos aqui, os nossos familiares, nos dando força e coragem para seguirmos em frente. Possamos orar pelos irmãos que partiram. Foram os nossos companheiros aqui na terra, hoje se encontram no plano espiritual. Trazemos no coração a saudade, o amor, e queremos nesse momento enviar para eles a nossa emoção, o nosso carinho, a nossa vibração positiva, para que no plano espiritual eles estejam bem e em paz, né? Por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, nós pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Um abraço carinhoso a todo o plano espiritual aqui presente, a todos esses irmãos que vieram estudar junto conosco, possamos seguir em frente nessa caminhada em busca da luz. Somos todos filhos do mesmo Pai, graças a Deus. E essa energia tão bonita que nós atraímos aqui, tantas palavras doces que foram ditas aqui, tudo isso forma um campo magnético na nossa casa, e nós, através da irradiação, porque o pensamento é um tipo de matéria, ele pode ser caminhado pelo fluido cósmico universal, né, que permeia tudo, e ser levado aonde nós quisermos. Aonde eu quero que essa energia bonita desta casa chegue nesse momento? Pense. É para a nossa casa, o nosso lar? É para alguma pessoa específica que está precisando de muito carinho, de muita luz? Vamos mandar essa energia para ela, para essa pessoa, para aquele ambiente de trabalho que está confuso. Vamos mandar uma energia bonita. É irradiação. Um pedacinho dessa casa chegando aonde nós quisermos, levando paz, harmonia, luz a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Nós damos muito trabalho ao plano espiritual, eles vão localizar essas pessoas que nós colocamos o nome, endereço, vão lá tentar fazer de tudo para ajudar, tenho certeza disso. Essa espiritualidade aqui conta com mais de 100 trabalhadores, equipes, que vão localizar todos aqueles nomes e endereços que nós colocamos naquela caixinha. Parece uma coisa simples, né? Mas não é, é profunda. Cada vez que nós colocamos um nomezinho ali, é um trabalho que se desencadeia no plano espiritual, né? Interferindo aqui na matéria positivamente. Então, que todos esses irmãos sejam ajudados, que a nossa comunidade, né, que precisa tanto de carinho, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, seja abençoada pela luz de Jesus. E tudo isso que nós falamos hoje sobre maledicência, isso reflete sobre a nossa saúde, né? A saúde mental e a saúde física, porque tudo que falamos, né, que cria em torno de nós uma vibração, isso também interfere no nosso campo magnético e começa a interferir nas nossas células, especialmente as nossas células mentais, né? As nossas atitudes, pensamento. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa escondida e a gente está plantando e a gente vai ter que colher, não é isso? É da lei. Mas que possamos hoje sair daqui refletindo sobre a nossa responsabilidade, né? Sobre a nossa atitude por causa da nossa saúde física e mental. Então nós precisamos de ajuda, não é verdade? Então nós temos que pedir. Nós vamos pedir à Falange Médica do Espaço, a Bezerra de Menezes, a Jesus, o grande médico dos médicos, para que nesse momento possamos fazer as nossas visitas médicas. Vários nomes que nós colocamos na caixinha lá, visita médica, também uma equipe responsável por aquela caixinha, vão visitar essas pessoas, vão levar carinho, vão levar ajuda. Pedir pelos irmãos que estão pela rua, é triste passar, né, por esses lugares, meia-noite, Tijuca, vários lugares, é deprimente, é muito triste. Então, pedindo muito amparo a essas pessoas que estão pela rua, que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Todos nós somos irmãos. Então, que Jesus traga para nós a saúde mental, que é o maior bem que nós temos. E nós temos que ter cuidado, né? Com o nosso falar, com o nosso pensar, com as nossas atitudes, que interferem na saúde mental
de cada um de nós e também da saúde de quem está ao nosso lado nas nossas casas, né? Então, olha a responsabilidade. Então a gente pede. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que possamos curar nossa alma, renovando atitudes, né? Só curamos a alma, só conquistamos o equilíbrio se mudamos a atitude. Que possamos sair hoje daqui renovado, com a vontade crescente, acreditando nesse amor de Deus, né? Para que tenhamos ânimo, força, né? Superar as dificuldades da vida. Para isso aqui estamos, para evoluirmos. Obrigado, meus irmãos. E vamos, então, para a última parte, né? Que é o momento do passe. Mais um carinho que vamos receber. Que Deus nos ajude. Uma experiência, né, mental, já que a gente falou da palavra, do pensamento. O pensamento nos transporta, né? E eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos lá no Lago Genezaré, lá pertinho de Jesus. Vamos entrar nesse lago, vamos, como se fosse um batismo, né? Vamos lavar a nossa alma e deixar nesse lago tudo que está nos incomodando, tudo que está nos atrapalhando, para sairmos hoje aqui renovados, porque Deus quer isso. Ele não se cansa e tenhamos a certeza que esse carinho está à nossa disposição 24 horas por dia. É só a gente querer, é só mentalizar essa casa, mentalizar Jesus. Aonde nós estivermos, as energias se aproximam, nos abençoando. É fácil, é automático, né? Possamos lembrar disso e usar a oração como instrumento de renovação. Se nós queremos uma vida diferente, nós temos que mudar a fórmula de viver, para que o resultado seja diferente. Se repetirmos as mesmas coisas todos os dias, o resultado será sempre o mesmo, não é isso? Então, se queremos alguma coisa diferente, temos que fazer diferente. E a orientação nós temos de Jesus, que é o nosso grande mestre, o seu Evangelho, que traz esse carinho, essa bênção para a nossa vida. Obrigado, Senhor, que a sua luz se espalhe em torno de nós, sobre os nossos lares, sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa escola querida. O nosso muito obrigado aos mentores, os trabalhadores dessa casa, que após a sessão nós sabemos que eles têm muito trabalho durante a noite, né? E muitos de nós se reúnem a eles para trabalhar no bem. Então, que Deus abençoe toda essa equipe e que todos nós aqui possamos voltar para os nossos lares com muita alegria no coração, com esperança, com fé e voltarmos em total segurança. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. E lembrando da nossa sessão de quinta-feira às 15 horas da tarde, uma sessão tranquila, gostosa, vale a pena a gente participar. E nos grupos todos de estudos que estão à disposição de vocês, tá bom? Uma boa noite, meus irmãos,
e até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.